Isaías, capítulo 53. Vamos fazer a leitura, meus irmãos, desse capítulo da Sagrada Escritura. Isaías, capítulo 53. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nos perdoe qualquer pecado nesta hora, por Jesus, seu Filho amado, e nos dê a bênção, Senhor, da sua palavra, que nós possamos agora compreender, meu Senhor, esta doutrina. Fale conosco e que o nosso coração se abra para receber a tua palavra. No Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Meus irmãos, hoje é a lição de número 15 do Catecismo Ortodoxo, e eu fiquei assim muito feliz exatamente por essa lição cair no domingo da ceia do Senhor, né? Não planejamos isso, mas o Senhor planejou na providência. E essa lição, ela é uma das séries de lições, uma seção do Catecismo que fala sobre Cristo. Quem é Cristo? Nós estudamos já várias verdades sobre nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o padecimento do Senhor Jesus Cristo, sobre o fato de que ele padeceu. Aí, se os irmãos tiverem o catecismo em PDF ou impresso, não, que hoje em dia é difícil imprimir, mas mesmo que vocês não tenham, vocês vão acompanhando aí a leitura. Mas na pergunta 23, nós temos os artigos, meus irmãos, do Credo Apostólico, que é o que nós estamos estudando. Então, todos os domingos eu estou lendo esses artigos para nós firmarmos a nossa mente nessas verdades, porque esse trecho do Catecismo, ele é uma exposição desses artigos do Credo Apostólico. Então, vou voltar aqui a reler, vou voltar a ler
os 12 artigos do Credo Apostólico, conforme está aqui na pergunta 23 do nosso catecismo. Então diz assim: quais são esses artigos? Primeiro, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Segundo, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Terceiro, que foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Quarto, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e foi sepultado. Desceu ao Hades. Quinto, no terceiro dia ressurgiu dos mortos. Sexto, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sétimo, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Oitavo, creio no Espírito Santo. Nono, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos. Décimo, na remissão dos pecados. 11º, na ressurreição do corpo. E o 12º, que é o último, e na vida eterna. Amém. Então, esses aqui são artigos que falam daquilo que é a essência da fé cristã histórica, bíblica, e que aqueles que realmente são cristãos defendem esses artigos, aqueles que são crentes em Cristo Jesus defendem esses artigos. Mas não é só uma defesa intelectual, é a fé mesmo, eles confiam, né? Vocês lembram que nós já estudamos o que é a fé? A fé é saber certas verdades, mas é confiar nessa palavra, confiar em Cristo conforme essas verdades, uma fé pessoal, é confiar para a salvação pessoal. Então, nós já estudamos, irmãos, que já temos visto que o catecismo ele se divide em 3 partes: a nossa miséria, a nossa libertação e a nossa gratidão. Nós estamos na segunda parte, que é a nossa libertação, estudando sobre quem é Jesus, mas já temos visto sobre a nossa miséria, que o pecado nos domina, sem Cristo nós não podemos nos salvar, a lei de Deus nos condena, mas Cristo veio, como Deus homem, resolveu o problema que só Ele podia resolver. Tinha que ser homem, porque homem tinha que salvar e morrer pelos homens, mas tinha que ser Deus também, porque só Deus poderia resistir, receber a ira de Deus, e por isso que o sacrifício dele é tão valioso e é tão suficiente, né? É suficiente, na verdade. Então, meus irmãos, essa parte do credo apostólico está exatamente estudando o conteúdo dessa fé, dessa doutrina, e aquilo que todo cristão realmente ele crê. O credo apostólico ele é trinitário, ou seja, ele se divide na trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse hino que nós cantamos agora assim, um dos hinos mais lindos que na minha opinião, assim, eu gosto muito dele, e ele é um hino trinitário, é um hino que fala do amor eterno de Deus. Vocês perceberam? Então, o eterno amor de Deus, o amor do Pai, o amor do Filho, que veio a esse mundo, que se encarnou, o amor do Espírito Santo que veio habitar no meu coração, e esse amor é eterno. Então, a Bíblia ensina a trindade, a um único Deus, mas 3 pessoas, que subsistem em 3 pessoas. E essas 3 pessoas trabalham para a salvação do seu povo. Então o Pai, ele é o Criador e o provedor. E ele enviou o Filho, e o Filho é o Salvador. Nós estamos estudando, quando nós dizemos aqui, em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Nós já estudamos o que quer dizer Jesus, já estudamos o que quer dizer Cristo, são todas as lições aí que nós estudamos mais recentemente. Já vimos porque ele se chama Filho de Deus e Nosso Senhor, e já estudamos semana passada que ele foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Todas essas doutrinas nós já temos estudado, e hoje nós vamos estudar o artigo de número 4, né? Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, foi sepultado, desceu ao Hades. Essa parte aqui primeiro. Nós vamos estudar as outras partes aqui, mas essa primeira parte, padeceu sob Pôncio Pilatos. Então, o padecimento de Cristo, esse credo apostólico, ele é bíblico. Nós não temos dúvida de que, apesar, de que não podemos afirmar que foi escrito por um apóstolo, mas que
ele traz a doutrina dos apóstolos, a doutrina do Novo Testamento. E aqui nós temos então, para estudar hoje, padeceu sob Pôncio Pilatos. E eu queria que os irmãos guardassem isso com a ceia do Senhor, que nós vamos ministrar daqui a pouco, se Deus permitir. Então nós temos o pão, nós temos o vinho, o pão partido, né? E o vinho. Então o pão representa o corpo de Jesus que foi partido, foi ferido por nós, e o vinho representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Então a cruz é padecimento, e a ceia do Senhor, ela simboliza esse padecimento, ela aponta para esse padecimento. Cristo padeceu. A palavra, aliás, o catecismo, seguindo a palavra de Deus, o credo apostólico, seguindo a palavra de Deus, diz: padeceu sob Pôncio Pilatos, que foi aquela autoridade que ficou famosa, exatamente por ter lavado as mãos, sabendo que Jesus era absolutamente inocente, mas ainda assim, para agradar o povo, ele condena Jesus. Então ele condenou o inocente. Então Jesus padece sob Pôncio Pilatos, sendo inocente, uma vítima inocente, alguém que padece sendo inocente, e Jesus é inocente. O principal capítulo da Bíblia, do Antigo Testamento, e na verdade podemos até dizer de toda a Bíblia, né, sobre esse padecimento, sobre esse sofrimento de Jesus por nossos pecados, é Isaías 53. Nós vemos aqui, por favor, leia comigo o versículo 9 de Isaías 53, que diz assim: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que, olha só, nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Jesus não está mais crucificado. Jesus foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele está vivo. Ele venceu a morte. E ele está satisfeito com a sua obra. E essa obra está, na verdade, ainda incompleta, no sentido de que ainda vai entrar muitos eleitos ainda. Bom, não sabemos quando é que ele vai voltar. Se ele voltar hoje, quer dizer que acabou o número dos eleitos, né? Mas ele vai salvar a todos, não vai perder nenhum. E ele vai ficar satisfeito com o trabalho da sua alma. Versículo 11. Ele foi oprimido por nós, pelo seu povo. Versículo 5 diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas olha o que diz: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então essa vítima, esse homem inocente, esse servo sofredor, inocente, ele sofreu. Ele veio para sofrer, ele veio para morrer numa cruz, porque ele veio para pagar pelos nossos pecados. Então, nesta manhã, eu queria que os irmãos pensassem muito nisso, que Jesus veio morrer. Você é um crente em Cristo Jesus, você confiou nele, você foi salvo. Jesus veio morrer pelos seus pecados. Jesus morreu numa cruz, padeceu por você, né? Então hoje nós estamos aqui para lembrar, tanto nesta mensagem, como na ceia do Senhor, e na verdade todos os domingos nós estamos lembrando que ele morreu por nós e que ele ressuscitou no dia do Senhor. Mas vamos então para a lição, meus irmãos, a lição de número 15. Então, aí na página 37, nós temos assim, nós temos 3 perguntas hoje para estudar com os irmãos. Ainda que brevemente, mas nós queremos tratar dessas doutrinas aqui. A primeira pergunta, 37. O que você confessa quando diz que Cristo padeceu?
A pergunta 38, que é a segunda pergunta de hoje. Por que Cristo padeceu sob o julgamento de Pôncio Pilatos? Veja que ele está expondo o credo apostólico, né? E a terceira pergunta de hoje, que é a 39, na verdade, do catecismo. Há um sentido especial em Cristo ter sido crucificado e não ter morrido de outro modo? Então, o que eu quero dizer, primeiro, quando eu falo que Cristo padeceu? Segundo, o que eu quero dizer quando eu falo que ele padeceu sob Pôncio Pilatos? E por que ele padeceu numa cruz? Por que ele não morreu de outra forma, mas ele morreu numa cruz? Então, esse é o pensamento, são as doutrinas que nós vamos estudar nessa manhã. E os fatos bíblicos, irmãos, veja que nós estamos falando de fatos. Nós não estamos falando de fábula, nós estamos falando de fatos. Deus, ele trabalha com fatos, com verdades, não com especulações, não com teorias, nem invenções, nem fábulas. O mundo está cheio de especulações, o mundo está cheio de teorias, o mundo está cheio de fábulas. O mundo dos homens é um mundo cheio de nebulosidades doutrinárias, éticas, de crendices, mas Deus trabalha com fatos. Vocês já perceberam que toda a mensagem cristã é uma mensagem baseada em verdades, na palavra de Deus, na verdade de Deus. Então, nós temos aqui alguns fatos, que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, e padeceu numa cruz. Isso é verdade, nós cremos nisso. Agora, o que significa isso? Vamos ver então. Então, o que você confessa quando diz que Cristo padeceu? Resposta do nosso catecismo ortodoxo, que durante toda a sua vida na terra, especialmente no final, Cristo suportou no corpo e alma a ira de Deus contra o pecado de toda a raça humana. Assim, por seu sofrimento, como único sacrifício expiatório, ele libertou o nosso corpo e nossa alma da condenação eterna e conquistou para nós a graça e a justiça e a vida eterna proveniente de Deus. Semana passada nós estudamos que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Por mais que as crianças sejam umas coisas assim, tão bonitinhas, né? Mas as crianças são pecadoras. Nós já somos concebidos em pecado, mas Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele teve que ser uma vítima inocente. Semana passada nós aprendemos isso. Ele teve que ser inocente desde o nascimento. Desde o nascimento. Então, as crianças que estão aqui agora podem não ser conscientes ainda dos seus pecados, mas já são pecadoras, desde o coração, e esse pecado vai se manifestar com a maturidade, cada vez mais. Mas Cristo não. Cristo nasceu puro, santo, pelo Espírito Santo, do corpo de Maria, estudamos semana passada. E hoje nós vamos ver que apesar disso, e ele viveu uma vida perfeitamente santa, uma vida perfeita, mas apesar disso ele padeceu. Ele padeceu, aqui é muito importante que os irmãos notem isso, ele padeceu não somente na cruz, mas olha o que o catecismo diz, ele padeceu durante toda a sua vida, especialmente no final, ou seja, no final foi o ápice, quando ele morre na cruz, é o ápice do padecimento dele, mas ele não padeceu só na cruz, ele padeceu toda a sua vida. Ele foi um homem que foi perseguido, foi maltratado, foi caluniado, foi abandonado pelo seu povo, e no final foi abandonado por todos, até pelos seus discípulos. Ele era um homem que sabia o que era padecer, o que era ficar sozinho. Ele foi traído por um dos seus discípulos. Ele foi um homem que passou tudo o que nós passamos. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve cansaço, ele teve todas as dores e os sofrimentos que nós temos durante essa vida. Ele passou por isso, ele sabe o que é
ser humano. Ele sabe. E ele morre na cruz. A cruz, ela vai ser aquele sofrimento, o ápice do sofrimento, a sua dor. Então, quando eu digo que Cristo padeceu, eu quero dizer que ele padeceu por toda a sua vida, especialmente no final, isto é, especialmente na cruz. E aí o catecismo continua explicando. Cristo suportou no corpo e alma a ira de Deus contra o pecado de toda a raça humana. Vamos então entender isso aqui. Esse padecimento diz respeito a que ele, que nunca pecou, que era inocente, que desde o seu nascimento foi puro, ele suportou no seu corpo e na sua alma, ou seja, nós somos constituídos de duas partes, digamos assim, que formam uma unidade, formam um ser humano. E Jesus, como homem, era constituído dessas duas partes, ou seja, ele tinha um corpo como nós, e ele tinha uma alma como nós temos a alma. Ele era igualzinho a nós, só que sem pecado. Então, ele padeceu no corpo e na alma. Ele sentiu o que nós sentimos. Jesus ficava cansado. Jesus também padeceu na sua alma. Lembra que ele chorou quando ele viu Lázaro morto? Mas na cruz foi o padecimento maior. Caiu sobre ele de forma terrível. E a Bíblia diz que até o Senhor, Pai, virou o seu rosto para ele naquele momento, caiu sobre ele, ele foi colocado sobre ele foi o objeto da ira de Deus. Ira essa, irmãos, que manifesta no inferno. Ira eterna, ira terrível, terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo, e essa ira caiu sobre o nosso Senhor, no seu corpo, na sua alma. Nós não podemos descrever o sofrimento de Cristo na cruz. Caiu sobre ele a ira de Deus no corpo e na alma, e Cristo padeceu ali. Por quê? Porque ele estava levando a ira de Deus, que é contra o pecado de toda a raça humana. Esse toda a raça humana não entenda-se como toda a raça no sentido absoluto, mas entenda-se como a humanidade. Ele morreu, nós sabemos que ele não morreu dentro da nossa confissão calvinista, nós acreditamos na expiação limitada, que ele morreu pelos eleitos, mas há o sentido de dizer que ele morreu pela humanidade, que ele morreu pelos homens, que ele veio aqui salvar os homens. Como João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a humanidade de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nosso Senhor veio, carregou esses pecados da humanidade, da raça humana. Ali, irmãos, tanto na sua vida como na sua morte, ele estava padecendo, ele estava sofrendo, ele sabe o que é padecer. Quando você ora a Jesus hoje, nós temos aquela questão que nós podemos colocar assim, né? O pastor Jonas Madureira, uma vez colocou uma postagem, já tem alguns anos isso, eu achei muito interessante, em que ele colocou a questão de que Jó fala com Deus assim, né? Deus não sabe o que é ser humano. Aí o pastor Jonas Madureira coloca assim, Deus respondeu isso como? Deus se revestiu de humanidade. Ele sabe isso. Ele sabe, vamos colocar assim, e com toda a reverência ao Senhor nosso Deus, ele sabe o que é ser homem. Quando você ora para Jesus, quando você fala com Cristo, você ora a Ele, você ora ao Cristo que padeceu, ao Cristo que sofreu, ao Cristo que sabe o que é sofrer, que sabe o que é ser homem debaixo da ira de Deus, sabe o que é estar no mundo mal. Hoje pela manhã, eu acordei, aí eu ouvi os barulhos das motos. A gente fica ouvindo o barulho das motos aqui, o pessoal faz corrida aí, os irresponsáveis, os que não têm o que fazer, ficam correndo aí no Tapanã.
Né? Pelo menos a gente ouve, né? Eu acho que eu não estou apanhando. Aí eu até comentei com a Julieta, com a minha irmã. E como o mundo é mau. Irmãos, para onde a gente olha, a gente vê desobediência, rebeldia, responsabilidade, pecado, loucura. Cristo sofreu isso, Cristo viveu isso, Cristo padeceu no meio de um mundo que o odiava, que odiava a verdade. Nós estamos nesse mundo e quando nós falamos com Ele, nós sabemos que Ele sabe o que é isso. Então Ele padeceu, e Ele padeceu pelos pecados da raça. E aí o catecismo continua, vamos continuar então. Assim, por seu sofrimento, como um único sacrifício expiatório, Ele libertou nosso corpo e nossa alma da condenação eterna. Então, como Ele sofreu, Ele sofre como... Essa é a palavra essencial para entendermos o Evangelho. Jesus é o nosso substituto. Jesus toma o nosso lugar. E Ele é santo, inocente, por isso que o que Ele fez tem valor. Porque Ele é Deus, porque Ele é uma vítima humana e pura, e santa, inocente. Por isso que o que Ele fez tem valor. Por isso que quando Ele padece e quando Ele morre na cruz do Calvário, o seu sacrifício traz para mim, é um sacrifício expiatório, é um sacrifício substitutivo, é um sacrifício que me paga os meus pecados, me liberta no meu corpo e na minha alma. Assim como Ele sofreu no corpo e alma, esse sacrifício dele me liberta no meu corpo e na minha alma da condenação eterna. Irmãos, enquanto eu estou pregando aqui para vocês, enquanto vocês estão ouvindo esse estudo, tem pessoas no inferno agora. Essa é a doutrina bíblica. A doutrina bíblica não fala de sono da alma, as pessoas quando morrem, elas... Não, tem gente no inferno agora. Esses que estão no inferno ainda não é um final para eles. Eles vão ressuscitar. E eles vão padecer no corpo e na alma. Isso é terrível. Mas essa é a consequência do pecado. E isso, meus irmãos, Cristo, quando ele sofre no corpo, sofre na alma, Ele estava sofrendo para que nós não sofrêssemos. Ele estava morrendo naquela cruz e padecendo no seu corpo e na sua alma, para que nós fôssemos libertos no corpo e na alma da condenação eterna. Jesus vai voltar. O Evangelho de João fala isso. Daniel, o profeta, fala isso, que quando vier o reino, haverá a ressurreição dos justos e injustos, e os justos ressuscitarão para a vida, mas os injustos ressuscitarão para a morte, para a condenação. Então, Cristo morre e resgata meu corpo e minha alma. Me redime por completo, todo o meu ser. Quando Ele vive uma vida de sofrimento, como vítima inocente, mas especialmente quando Ele morre na cruz, ali é o ápice. Ali cai a ira de Deus sobre Ele terrivelmente. Ali Ele paga pelos meus pecados. E assim Ele me liberta, e junto com isso Ele conquista para nós 3 coisas aqui que Ele conquista: graça, justiça e vida eterna, provenientes de Deus. Foi Deus que enviou, e é Deus que opera isso na nossa vida. Deus, Ele nos salva graciosamente em Cristo. Eu não pago nada, Ele já pagou, portanto, cai sobre mim graça. Você merece o inferno. Você merece estar no inferno hoje. Mas Cristo pagou para que você graciosamente seja salvo dessa condenação. Graça. A graça para nós, mas Ele pagou. Ele pagou. Para que hoje nós, de graça, basta crer nele. Se um de vocês ainda não crê, creia hoje, nessa manhã. Olhe para Ele como sua única esperança, porque só existe salvação nele. Para que hoje, quando nós cremos nele, quando nós confiamos nele, nós somos graciosamente salvos, no momento, na hora que nós cremos. A graça está sobre nós. A justiça, eu não sou justo, eu sou cheio de justiça, você é cheio de justiça. Nós não temos o número de nossos pecados, são incontáveis, mas Ele pagou todos na cruz. Portanto, nós somos feitos justos nele, justiça nele.
Somos justificados nele, gratuitamente, porque ele pagou todo o nosso débito e agora é atribuído a nós a sua justiça, não nossa, a justiça dele. Graciosamente nós temos justiça dele, que ele ganhou na cruz, porque ele resolveu, ele quitou a nossa dívida. E finalmente, porque recebemos de graça, e porque recebemos de graça essa justiça, nós temos absoluta garantia de vida eterna. Vida que começa já aqui. Você já está vivo, você que é crente. E você não morrerá jamais. É aquilo que Jesus falou para Marta, lembra lá no capítulo 11? Nós estudamos há poucos domingos. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. A vida eterna. Irmãos, se nós morrermos hoje, como crente, nós não morremos, na verdade. Nós estamos vivos, porque o corpo perece, o corpo morre. Mas nós estamos com Deus já, e nunca será quebrada. A vida eterna no sentido da vida espiritual, da comunhão com Deus. Nós já temos essa vida eterna, e essa vida jamais terminará. E o corpo, ele vai ser ressuscitado por causa dessa vida. Um corpo glorificado. Como Paulo, você quer conhecer a doutrina bíblica sobre a ressurreição? Pegue 1 Coríntios 15, onde Paulo explica muito bem lá que nós vamos receber um corpo. É o mesmo corpo, não é outro corpo. É o mesmo corpo, só que o corpo glorificado, porque Cristo nos redimiu. Nós somos corpo e alma, então nós fomos redimidos no corpo e na alma, e nós temos uma vida eterna. Agora, isso vem proveniente de Deus. Eu não vou ter tempo, meus irmãos, para ler todos os versículos. Por favor, eu estou sempre pedindo que os irmãos leiam, até antecipadamente, mas se alguém não leu, leia depois os versículos que estão aqui. Mas eu vou ler aqui Romanos 3:24. Vamos lá? Vamos ler Romanos 3:24? João 3:16, todo mundo sabe de cor. Vamos ler Romanos 3:24. Diz a palavra do Senhor: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Bora continuar lendo até o final? Diz assim: onde está logo a vanglória, excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então a justiça vem nele. Tem essa palavra aqui muito importante, do versículo 25. Versículo 24 diz que, sendo justificados, olha só, gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para a propiciação. Essa palavra propiciação, de respeito a que o Senhor nosso Deus, ele é propiciado. Cristo é a propiciação. Cristo é o que propicia Deus, vamos dizer assim. Deus é propiciado, isso é, essa palavra quer dizer, Deus é apaziguado, Deus está irado, mas em Cristo Jesus, a ira que cai sobre ele agora foi executada, e eu, quando creio em Cristo, eu recebo pela fé a propiciação. Deus é apaziguado, Deus está em paz comigo. Por isso que Paulo vai dizer, vale a pena nós lermos também no capítulo 5, Paulo vai dizer no primeiro versículo, né? Ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, aqui está. Você não precisa se preocupar mais com nada. Se você crê em Jesus, a paz de Deus está sobre a sua vida. Você está em paz com Deus, porque Jesus já pagou pelos seus pecados. Isso serve tanto para quem não for crente, creia, e para os crentes, presume-se aqui todos são crentes. Pense sempre nisso, se fortaleça nesta fé, e seja grato ao Senhor,
pelo que ele tem feito na sua vida. Vamos continuar, meus irmãos. A pergunta 38 e a pergunta 39 vão falar de dois fatos quando Jesus morreu. O primeiro fato, que ele padeceu sobre o Pôncio Pilatos. E o segundo fato, que ele padeceu crucificado. Então, por que isso? A pergunta 38, então, diz assim: porque Cristo padeceu sob o julgamento de Pôncio Pilatos. Por que que isso é narrado na Bíblia? A Bíblia narra isso, que ele foi crucificado sob o julgamento de Pôncio Pilatos. A resposta do catecismo é muito precisa e muito interessante quando diz assim: para que ele, apesar de inocente, fosse condenado por um juiz civil e assim nos libertasse do severo juízo de Deus que deveria cair sobre nós. Vamos ler dois versículos para nós percebermos isso aqui. Lucas, capítulo 23, abra sua Bíblia, por favor. Lucas, capítulo 23, versículo 13. Lucas, capítulo 23, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: e convocando Pilatos, Lucas capítulo 23, versículo 13. E convocando Pilatos, os principais sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: havei-lhes apresentado este homem como pervertedor do povo. Olha o que Pilatos diz agora, meus irmãos: examinando na vossa presença, olha o que ele diz: nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Observe, irmãos, que duas autoridades aqui examinaram o caso de Jesus, duas autoridades civis, Pilatos e Herodes. E Pilatos cita aqui: não achei nele culpa, nem mesmo Herodes. Então, as duas autoridades civis, e eram homens extremamente ímpios, mas eles estavam ali, constituídos por Deus. Vamos lembrar aqui, irmãos, Romanos capítulo 13. Quem constituiu Pilatos? Quem constituiu Herodes, segundo Romanos capítulo 13? Vocês lembram que diz Romanos capítulo 13? Que as autoridades foram constituídas por quem? Por Deus. Então, autoridades civis são legítimas, porque elas são constituídas por Deus. Nós não obedecemos à autoridade, nós cristãos, nós não obedecemos às autoridades porque as autoridades sejam justas, íntegras em si mesmas. Não, a maioria delas são homens ímpios, como Herodes e como Pilatos. Mas nós obedecemos porque nós cremos que Deus as constituiu e que elas exercem uma função muito importante, que vamos dizer assim, colocar barreiras para a desordem que existe na corrupção humana. Digamos assim, então, como diz, agora esqueci o nome dele, mas diz um filósofo reformado: as autoridades são como um mal necessário. Elas estão ali e elas cumprem um papel absolutamente importante por causa da corrupção humana. Imagine se não houvesse nenhum governo. Imagine se não houvesse autoridade. Então, nós temos aqui, meus irmãos, que essas autoridades constituídas por Deus, ou seja, elas estão falando aqui também, conforme isso, em nome de Deus. E elas examinam, tanto Pilatos como Herodes examina Jesus e diz: ele é inocente. Então, aqui está. Versículo 16, vamos continuar lendo aqui o versículo 16 em diante, que diz assim: castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Era necessário soltar um pela festa,
Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele pela terceira vez disse: mas que mal fez este? Veja, Pilatos queria salvar Jesus, Pilatos sabia que ele era uma vítima inocente. Não acho nele culpa alguma de morte, castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais sacerdotes, os principais sacerdotes estavam por trás daquilo ali, induzindo a população, induzindo a multidão a gritar: crucifica e solta Barrabás. Não acho nele crime algum, mas eles instavam com grandes gritos, e os seus gritos e os principais sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que pediam. Soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição ou homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Veja, claramente a autoridade de Jesus é inocente, mas por causa de questões políticas, por pressão do povo, o mundo sempre é a mesma coisa, não muda, né? Então aí ele cede e ele entrega Jesus para a crucificação. Então veja, irmão, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que Jesus era inocente, atestado ali da autoridade civil. No entanto, a autoridade civil condena, portanto, condena o inocente. E o catecismo diz aqui, então, vou voltar para a pergunta 38. Por que Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos? Para que ele, apesar de inocente, fosse condenado por juiz civil. Ou seja, na verdade, apesar de que tudo ali foi corrompido, apesar de que aquele julgamento foi corrompido, mas Deus estava por trás daquelas autoridades, como soberano Senhor, atestando aquilo ali, colocando ali como autoridade dele: esse é meu filho amado, inocente, que está morrendo como uma vítima inocente. E aqui está atestado pelas autoridades civis que ele é inocente. E atestado pela autoridade civil como inocente, significa que ele é inocente. É justo isso. Está sendo dito, está sendo colocado claramente que ele de fato é inocente. Qual a consequência disso, meus irmãos? A consequência disso é que ele nos liberta. Olha a última parte aí da pergunta, da resposta. Assim ele nos libertasse do severo juízo de Deus que deveria cair sobre nós. Então ali estava sendo atestado por uma autoridade civil competente, instituída por Deus, de que ele era inocente, que ele estava morrendo inocentemente. Portanto, só ele ali estava sendo então dito e claramente afirmado, claramente demonstrado que ele poderia nos libertar. Porque se ele fosse pecador, irmão, pecador não liberta nem assim mesmo, como é que vai libertar os outros? Esse é o ponto. Eu acho que todo mundo já entendeu isso, né? Que Jesus tem que ser inocente. Como é que ele, se ele não fosse inocente, como é que ele poderia nos salvar? Um Barrabás poderia nos salvar? Não. Mas ele era inocente. Então ele veio, ele foi ali morto inocentemente. E assim ele pode nos libertar do severo juízo de Deus que devia cair sobre nós. É isso. Por isso que nós dizemos: padeceu sob Pôncio Pilatos. Padeceu debaixo do julgamento de Pôncio Pilatos. Porque Pôncio Pilatos atestou: ele é inocente. E eu vou condenar o inocente. É isso. Ele está ali. Herodes também. Herodes devolveu Jesus para Pilatos. Ambos estão dizendo: Jesus é inocente. Eu li no início do culto Isaías que diz: ele não havia pecado nele, não havia palavra errada nele, não havia na sua vida nada errado. Jesus, uma vítima inocente, pôde nos libertar de fato do severo juízo de Deus que deveria cair sobre nós. Por isso que ele pode nos trazer essa bênção, porque o sacrifício dele tem valor, porque ele é Deus e homem inocente, justíssimo, puríssimo. E finalmente, irmãos, a pergunta 39. Há um sentido especial em Cristo ter sido crucificado e não ter morrido de outro modo? Isso é uma grande pergunta, né? Veja que esses fatos não são sem significado. Por que ele não morreu, por exemplo,
decapitado, né? Debaixo do poder do Império Romano. Por que ele morreu crucificado? Resposta: sim. Há um sentido especial de Cristo ter morrido, ter sido crucificado e não ter morrido de outro modo? Sim. Essa morte me convence de que ele levou sobre si a maldição que estava sobre mim, pois quem era crucificado era maldito diante de Deus. Vamos ler 2 textos aqui. Primeiro, Deuteronômio 21, 23. Deuteronômio 21, 23. Vamos ler o 22 para pegarmos o contexto. 22, Deuteronômio 22 e 23. Diz a palavra do Senhor. Deuteronômio 21, 22. 21, 22. Quando também em alguém houver pecado digno de juízo, de morte, for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá. Olha o que diz aí. Não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Veja, a lei de Moisés estabelecia, portanto, que o pendurado no madeiro, ali significava que ele é maldito de Deus. A lei dizia isso. Pendurado no madeiro, maldito de Deus. Jesus foi pendurado no madeiro. Olha o que Paulo fala em Gálatas, capítulo 3, versículo 10, por favor. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Diz a palavra do Senhor assim, meus irmãos. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, diz assim a Escritura, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por eles viverá. Cristo os resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, olha só: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Completar o 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos as promessas do Espírito. Irmãos, Paulo está dizendo aqui que a lei condena, porque a lei diz: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas, versículo 10. Eu não sou salvo pela lei, eu não sou salvo pelas obras, mas Cristo foi crucificado. E a lei também diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Portanto, em Cristo eu recebo a bênção de Abraão, eu recebo a justificação, eu recebo o Espírito Santo, eu sou redimido, sou salvo. Completando o estudo dessa manhã, meus queridos irmãos, Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos. Quer dizer que a vida toda dele foi de padecimento, mas principalmente a sua morte, no corpo e na alma, porque ele precisava nos substituir e ganhar para nós graça, justiça e vida eterna. E por que ele padeceu sob Pôncio Pilatos? Porque Pôncio Pilatos, com uma autoridade civil, atestou que ele é inocente, que ele é uma vítima inocente. E, portanto, com uma vítima inocente, ele pode me salvar dos meus pecados, porque só inocente, só a morte de um inocente tem valor para a minha vida, para me salvar. E, finalmente, ele foi crucificado para que eu tenha certeza de que a maldição caiu sobre ele, e eu não tenho mais maldição. Percebam, para concluir, percebam o tom pessoal, mais uma vez, que é presente em todo o catecismo. Na pergunta, na resposta 39, diz assim: essa morte, olha só, me convence. É muito importante isso. Me convence de que ele levou sobre si a maldição que estava sobre mim.
pois quem era crucificado era maldito diante de Deus. Que você possa dizer isso nessa manhã. Você é um crente em Cristo Jesus? Esse Jesus Santo morreu por você. Esse Jesus Santo, ele foi crucificado. Esse Jesus Cristo, portanto, meus irmãos, quando você confia nele, quando você crê nele como seu Salvador, como seu Redentor, você pode dizer: eu estou convencido de que ele tomou a minha maldição, porque maldito é aquele que for pendurado no madeiro, e eu não tenho uma maldição. Agora eu tenho o quê? A bênção de Abraão. Eu tenho o Espírito Santo. Esse é o nosso consolo. Na vida, lembra lá do início do catecismo? Na vida e na morte. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, que podemos estudar a Tua palavra tão preciosa, tão santa. Essa pergunta maravilhosa, importante, essa lição de hoje. Que o Espírito Santo possa nos iluminar, possa nos guardar, nos fortalecer, Senhor, na boa doutrina de Cristo, que Cristo padeceu, para que hoje nós pudéssemos não padecer mais, mas termos salvação, vida eterna. Sejamos gratos e sejamos consolados, Senhor, por essa doutrina nesta manhã. Em Cristo nós oramos e nós agradecemos. Amém.